Oiê, bom dia. Tô aqui numa tentativa de fazer um vlog. Então tô indo fazer uma viagem de férias pra um lugar muito legal, assim, muito tranquilo. E tem vários planos de leitura, de passar um tempo de boas lá. Vou mostrar pra vocês depois quando eu chegar. E enfim, então vai ser a minha tentativa de um vlog e eu espero que dê certo. Oficialmente em terras mineiras agora. A gente já tá bem mais perto de chegar no nosso destino. E é isso, filmei um pouco a estrada pra vocês, vou mostrar aqui também uma região que tem muita serra, muitas montanhas, então é muito legal. Já chegamos aqui na casa onde a gente vai passar essa semana e eu vou mostrar pra vocês. Agora tá chovendo aqui, mas é um lugar incrível, já dá pra vocês terem uma noção da vista aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês, né, de uma forma, um panorama geral aí de toda a paisagem. Bom, gente, dando sequência aqui ao vlog, eu estou caminhando pela propriedade aqui onde fica a casinha onde nós estamos. Aqui é um lugar com muita natureza mesmo. Ali em cima, ó, tem um morro. Vou mostrar pra vocês. Tem um morro gigantesco. Na propriedade tem muitas plantas, assim, muitas árvores frutíferas, inclusive. Vários pezinhos de limão, de goiaba aqui perto da gente. Ó, eu sou rodeada da natureza mesmo, literalmente. E eu queria falar também que um dos meus objetivos com essa viagem também foi, né, poder focar um pouco nas minhas leituras. Esse mês de janeiro eu li 4 livros, o que é uma coisa bem fora da curva pra mim. Mas eu quis participar de leituras dos clubes. E acho que uma coisa que ajudou também foi o fato de que um dos clubes, né, a leitura de um dos livros de um dos clubes era uma leitura curta, relativamente curta. Foi uma leitura de 120 páginas, mais ou menos, que foi O Velho e o Mar. Um livro que eu gostei demais, assim, O Velho e o Mar me surpreendeu bastante. Acho que faz sentido que seja, né, o livro principal aí do Hemingway. E bom, aqui eu finalizei Úrsula, que é o livro da Maria Firmina dos Reis, um livro que eu comecei a ler ele, mas acabei deixando ele um pouco eu tenho que falar com vocês e olhar pro chão, né? Porque tô perto demais da natureza, então pode parecer um bichinho, alguma cobrinha aqui. E foi um livro que eu comecei, Úrsula, eu comecei em janeiro. Em janeiro, nós estamos em janeiro, mas no início do mês, bem no início, e eu acabei deixando ele um pouco de lado para poder fazer as leituras aí dos clubes, mas eu retomei ele aqui nessa viagem, pouco antes, na verdade. E Úrsula também não é um livro muito longo, ele também tem ali suas 125 páginas. Cara, é uma leitura que vale muito a pena.
Úrsula, ele é considerado o primeiro romance abolicionista escrito em língua portuguesa. E a Maria Firmina dos Reis, né, é considerada a primeira autora brasileira, né, mulher, a publicar um livro, que é Úrsula. Úrsula foi escrito ali no século XIX e dentro de um contexto escravocrata aqui no Brasil ainda. É um romance que tem personagens principais brancos, assim, então a história ela gira em torno dessa questão do romance, acho que também propriamente pelo fato de que Úrsula foi escrito no período do romancismo, né? Então ele é um livro romântico, né? Tem muitos elementos românticos. Porém, a escrita da Maria Firmina é considerada revolucionária nesse sentido do abolicionismo, né, e do negro, pelo fato de que ela traz os personagens negros como pessoas que possuem suas individualidades, que possuem suas características, né, como indivíduos, pessoas, né, uma coisa que em livros anteriores e livros ainda daquela época não tínhamos, né, um dos livros que eu li aqui também foi uma releitura, foi Dom Casmurro. E em Dom Casmurro, né, os negros, eles são referidos como o preto lá, ou como posso dizer? Eles são citados, né? São citados como o preto, escravo, alguma coisa assim. Eles não têm o seu lugar na história. E em Úrsula a gente tem isso, né? A gente tem o Túlio, a gente tem a Susana, a gente tem um outro personagem que agora eu não me lembro, mas Úrsula ele traz essa novidade, eu acho, na literatura aqui, essa questão dos personagens negros, né, da história, eles serem indivíduos, né, que fazem parte da história, que compõem a história e que são importantes para a história. E aí, como eu disse também, um livro que eu li aqui, terminei ontem, foi Dom Casmurro, foi uma releitura e foi muito importante fazer essa releitura, acho que nesse momento, porque a primeira vez que eu li Dom Casmurro, eu tinha meus 17 anos, não sei. Eu era uma adolescente ali no fim da escola. Acho que isso basta. E hoje eu tenho uma visão, assim, diferente. Eu acho que a leitura foi importante também para que eu me lembrasse de muitas coisas e que ampliasse a minha admiração por Machado de Assis, porque ele construiu um personagem que realmente te traz múltiplos sentimentos, assim, e que e essa história, ela realmente ela faz com que a gente tenha essa dúvida. Eu acho que não há dúvida, porque eu já tenho um lado nessa história, mas eu acho que ela é intrigante. A história é intrigante, os personagens, aquilo que o narrador diz. Hoje eu consigo ver com muito mais clareza, né, quanto o Bentinho não é um narrador confiável. Né, não dá pra gente ter certeza que aquilo que ele tá dizendo é de fato o que tá acontecendo, que faz sentido, porque se você comprar a narrativa do Bentinho, você vai concordar com todas as conclusões que ele tem, né? Bom, meu objetivo nesse vídeo não é fazer uma resenha nem nada sobre os livros, mas tô comentando aqui sobre os livros que eu li e também mostrar pra vocês aqui o lugar onde eu estou, gente. Olha lá, lá também tem um morro e aqui, ó, no fundo da casa tem um morro enorme e a gente também tá... A gente não, né? Humberto, ele tá tentando fotografar animais aqui, mas tá bem difícil porque não tem muitos bichinhos, né? Nem muitos pássaros, embora tenha aqui plantas, inclusive frutíferas, não temos muitos pássaros aqui. A gente viu uns macaquinhos que sempre vêm aqui numa árvore atrás da casa à tarde, então tivemos essa experiência. Agora, nesse exato momento, eles estão fazendo barulho em algum lugar, dá pra ouvi-los, mas a gente sabe que eles não estão próximos. E eu vou fazer um panoramazinho pra vocês também verem aqui todo o terreno, tá bom? Vamos lá. Aqui a gente tem bastante araucária.
O que me surpreendeu um pouco, porque eu vivi no Paraná um tempo e eu jurava que a araucária era uma planta do sul. Uma planta meio exclusiva lá do sul. E não é, gente. Tem muita araucária aqui no sul de Minas. Muita. Essa casa que a gente tá, inclusive, para quem quiser pesquisar ela no Airbnb, ela se chama Casa do Pinhão. Porque, né, aqui vai ter muito pinhão aí em breve. Vou mostrar pra vocês lá no fundo da casa. É onde as araucárias estão mais próximas. Deixa eu tirar essa visão mais panorâmica. Estamos chegando lá. Ui. Bom, aqui tem uma plantaçãozinha de lavandas, que são muito lindas. E um bichinho que eu voltei a ver aqui, gente, abelhas. Né? Existe toda uma discussão aí sobre o fato das abelhas estarem morrendo. Aqui ainda tem. Então olha lá. O tamanho dessa araucária. E aqui, ó, tem tipo uma valetinha. Sei lá se é isso. Mas ali dá pra ver, ó, tem pinhão. Provavelmente de uma outra, né, de um outro momento em que a árvore deu pinhões. Olha lá, ó. Deixa eu... Não. Aproxime. Ué, meu celular tá com loucura, gente. Peraí. Aproxime-se. Ó, mais pinhãozinho. E aí... Pois vejam. Olha só. A floresta que tem aqui atrás da casa. É realmente uma coisa impressionante. E aí, aqui tem um céu lindo, né? Agora tá meio nublado, aqui chove e fica sol, tudo no mesmo dia, fica calor e fica muito frio. Quando começa a chover aqui fica muito gelado por causa da floresta, principalmente. Então, quando começa a chover fica muito frio, gente. É uma amplitude térmica bem esquisita. E vamos lá, eu vou mostrar pra vocês outras partes da propriedade, porque aqui tem uns lugares que tem uma vista muito linda. Bom, e queria falar também sobre como que a gente chegou aqui, né? A gente escolheu o caminho mais aventureiro, então a gente veio por uma estrada de terra que foi subindo a serra e subida e descida. Espera aí. Então, foi um caminho mais desafiador, mas que também valeu muito a pena, porque a vista que a gente teve dos lugares que a gente passou, assim, é uma coisa impressionante. E a gente pretende continuar a aventura na volta, então a gente vai voltar por esse mesmo caminho. E aí eu pretendo, se eu me lembrar, né, porque eu não me lembrei de filmar pra vocês e mostrar pra vocês as paisagens que a gente viu. Mas a gente também quer passar por uma cidadezinha que foi uma cidade que a gente passou, que chama Córrego do Bom Jesus, que, cara, é fantástico, assim. Aqui é muito legal porque as cidades, elas ficam no meio dos vales. Então, em qualquer lugar da cidade tem uma vista legal. E agora eu vou mostrar pra vocês uma das vistas que eu tenho aqui nessa casa. Olha isso. Olhem isto. Vou passar aqui pelas plantinhas. Olha lá. Olhem esse vale. É uma coisa impressionante, gente.
quantidade de montanha que tem aqui. Várias casinhas aqui. Ali na frente tem uma outra vista que eu também vou mostrar. Não sei, tem horas que a vibe aqui me lembra um pouco Hobbit, sabe? Eu gosto muito de Hobbit. Inclusive é um dos livros que eu tenho lá. Numa edição maravilhindíssima pra ler. E olhem só. Parece que a gente tá entrando num mundo mágico. Uma coisa única. Não sei explicar. Olhem lá. Os macaquinhos estão fazendo barulho. E... olha lá, gente. Parece que tá fazendo um caminho do Vale Verde, da Terra dos Elfos, dos campos. É uma coisa realmente mágica. Essa região aqui é a Serra da Mantiqueira, conhecida também como Serras Verdes de Minas. E essa é a vista maravilhosa que eu tenho o prazer de ter aqui durante esses dias. Essa foi uma viagem que eu escolhi muito... acho que muito ligada ao modo de vida que eu tenho hoje. Eu queria algo assim, eu queria algo tranquilo, onde eu pudesse realmente descansar. E eu pude fazer isso aqui, né? Ainda tenho mais alguns diazinhos aqui, mas tem sido realmente uma experiência muito única. Os dias aqui, inclusive, passam mais devagar e isso é muito bom. Então eu e o Humberto, a gente tem passado bastante tempo juntos, conversando, jogando. Tem vários joguinhos de tabuleiro aqui, então a gente joga xadrez, a gente joga pega-vareta. E o da vareta é muito engraçado, porque eu fico ali com o meu olho muito próximo pra ver se ele não vai roubar, né? Se a varetinha vai mexer. E tem outros jogos também. O Humberto virou expert no cubo mágico. E tá sendo muito legal passar esse tempo aqui pra acho que renovar as energias e ter momentos de paz, assim, no meio de uma rotina tão agitada como eu tenho, como a gente tem. Inevitavelmente a hora de ir embora chega e chegou a hora. Estou me despedindo desse lugar maravilhoso e pretendo também filmar para vocês alguns trechos da volta para vocês conhecerem a estrada que eu prometi. Então é isso, uma última olhada na vista e vamos lá. Olha, pessoal, olha só. Paramos aqui na estrada, nesse lugar lindo. Ali fica a cidade de Córrego do Bom Jesus. E pertinho dela a cidade de Cambuí. E olhem isso. Eu fico impressionada com a quantidade de montanhas que tem. Muita montanha. Eu queria me isolar. Mais do que isso, eu precisava. Não era só uma questão de vontade. Às vezes, tudo que você precisa é de um tempo longe daquele intenso de pessoas, do trabalho, do transporte público e um contato verdadeiro com a natureza. Eu juntei as coisas que eu mais amo, o meu parceiro de vida e os meus livros, para que eu pudesse ter esse momento de reconexão comigo mesma, essa paz. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo silêncio e poder conviver com
O silêncio barulhento da natureza foi uma das coisas mais marcantes nessa viagem. Eu sinto falta desses dias. Foi muito especial. E eu espero que você também consiga dar esse tempo para você mesmo.